Senhora presidente, senhores e senhores vereadores, eu, Joelcio Luan, infelizmente não vou conseguir até aí, mas eu tenho aqui os meus votos de congratulação que a gente vai entregar logo em seguida para vocês aqui, alguém vai fazer esse favor de entregar. Mas, dia de hoje, dia 20 de fevereiro, a vereadora Gladys ontem iniciou as aulas das escolas estaduais. E eu, como presidente da comissão, e aí, vereadora Rosa, eu tenho certeza que nessa pauta a gente vai concordar. Tem pautas que a gente não concorda, faz parte, mas nesta pauta tenho certeza que o vereador Lucas, a vereadora Rosa e a vereadora Gladys vão concordar que tá difícil a questão das escolas municipais. Bom, vamos pela primeira imagem, né? Que a gente está lá no famoso muro do Colégio Imigrante. O famoso muro, vereador Fantinello, que está lá há 5 anos, que só tem a placa de bonito. Só tem a placa, que é 200 e poucos mil, 230, passando 230 mil, que está ali, a plaquinha está um espetáculo. Foram lá, colocaram ela bem colocada e tal, só que a ação ainda não aconteceu. Só que aí, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Que eu peço aqui encarecidamente para a Prefeitura de Caxias do Sul. Bom, a promessa do deputado, a promessa do governador, do desgoverno, né, com a educação, e aonde tem que elogiar, que foi na segurança, eu não tenho problema de fazer o elogio, está trazendo 100 novos policiais para Caxias do Sul. Mas quando tem que criticar, e é principalmente na área da educação, porque a educação não é prioridade nesse governo, não é. Porque só prometem e não fazem. A Corsã foi vendida justamente para nós colocar dinheiro na educação. Esse era o discurso. Mas até agora, o que a gente vê é o descaso. O descaso. E não é uma escola. Então vamos iniciar por essa. Pregos ali, né, no passeio público, um perigo. Só que eu tentei levantar, porque vieram os críticos de rede social, os bons, que ficam só atrás do celular, os bonzão. Eu tentei, fui lá, eu tentei levantar aquelas tábuas, aqueles tapumes, depois eu passo a parte. Naqueles tapumes, mas vocês não têm ideia do peso que é aquilo ali. Sinceramente, ou desmancha tudo e retira, ou precisa de uma máquina, de uma reta escavadeira. Só que ali está no passeio público. Então eu peço aqui, encarecidamente, a Prefeitura de Caxias do Sul, que faça a limpeza no mínimo do passeio público, porque o muro não vai sair. Tá? O muro, infelizmente, é só promessinha e nada acontece. É só discursinho de deputado, de governador, mas nada acontece. Tá? Então, já que não vai sair o muro, ou vão lá e façam um tapume melhor, tá? Ou retirem esse que está com os pregos virados para cima. Olha o perigo. As aulas iniciaram ontem, é uma das maiores escolas de Caxias do Sul. E, infelizmente, a gente vê o descaso com um colégio estadual. Só que não para por aí. Troca a foto que nós vamos para o Cristóvão. Aí o Cristóvão, vão lá, fazem assinatura, e demorou, e tiveram que se reeleger, e tiveram que renunciar, e aí foi, aquela novela toda, aí começaram, lá as obras estavam lá no ginásio, ontem começando lá as obras. Aí o muro, vocês vejam como é que está a situação. Quanto é que pesa uma pedra de alicerce daquelas ali? Tranquilamente, acho que uns 200, 300 quilos. Vocês vejam que está uns 2 metros e pouco de altura. Olha a abertura que ele tem. Sequer tem lá um cavalete ou uma faixa, que cavalete tem por toda a cidade, deve estar faltando um ali, né? Porque tem diversos pontos, mas ali está faltando um. E que eles não conseguem levar, porque a empresa que vende cavalete e cone já está cansada de fabricar. Só para Caxias deve ter ganhado muito dinheiro. Aí nós vamos lá para José Generosi, lá no bairro Forqueta. Aí veja só, vereador Fantinello, falei com a direção constatou lá no ano, há 2 anos atrás, mais ou menos, que esse muro estava perigoso, ia cair. Mas veja se o Estado fez alguma coisa. Nada, vamos deixar cair, né? Tá, aí deixaram cair. Aí veio o pessoal, né, para fazer, averiguar e olhar, porque eles só sabem olhar, mas fazer eles não fazem. Aí eles interditaram aquela escola ali, ó, aquele pedaço da escola, aquela parte da escola, onde tinha toda a direção da escola.
Toda a direção estava ali, o AE, a direção, os professores, sala dos professores estava ali. Aí foi interditado porque tem um risco ali na questão elétrica. Aí o que aconteceu? Os diretores não podem, obviamente, ficar sem a sala, ficar sem... O que aconteceu? Acabou a escola a sala de computação, o laboratório de computação e o laboratório de ciências. Isso será que não é prejudicial aos alunos que estão lá perdendo, né, esse benefício? Quando é que vão recuperar? Não tem mais, porque tiveram que usar aquelas salas. Aí a gente passa para Alexandre Zátera. Vamos lá no Risso, lá, né, dona Gladys? Vamos lá para o Risso. A vereadora Gladys já conhece muito bem lá a situação. Aquele saco ali, ó, ele está bem pesado, né? Vocês sabem por que ele está bem pesado? Porque ele está cheio de água do domingo, que choveu. Choveu no domingo, ele encheu de água. Eu fui lá para fazer assim, ó, escorria água para tudo que é lado. Não dá para ligar aquela lâmpada. E essa lâmpada, sabe onde fica? Dentro do refeitório. Tá? Aí nós vamos para outra foto que deve ter, olha ali, ó. Esse é o pátio onde os alunos vão fazer o seu recreio, né? Pedra, tapume, olha só os tapumes, isso é interno, gente. Tem os tapumes ali, tem umas barras que estão segurando o telhado. Ali é uma cachoeira que desce. Num até dos pontos ali, eles colocaram um espelho para poder disfarçar um pouquinho, porque a situação ali pode cair a qualquer momento. E aí, né, em outubro do ano passado, vereadora Gladys, a empresa contratada que ganhou a licitação, que é de Erechim, o que aconteceu com ela? Ela foi embora. Simplesmente ela fez aquele gabioto lá no canto, fez uma varandinha, e deve ter recebido lá seus trocos e foi embora. E sumiu, e desapareceu. E aí, essa escola era para ser cívico-militar, né? E aí o que acontece? Tem lá as duas direções que elas não estão se entendendo, mas não é culpa delas. Não é? Tem uma diretora interina, tá? Que ela não sabe o que fazer, vereador Lucas. Daqui a pouco vai faltar, porque ela não pode assinar. Daqui a pouco vai faltar papel higiênico, daqui a pouco vai faltar, né, o básico dos produtos de limpeza. E, infelizmente, a Quarta CRE não está resolvendo. Aí tem o tenente Baggio, que foi lá que nos atendeu, super bem, muito bem educado. Então, eles estão praticamente perdidos. Mas tinha todo o tempo do ano passado para poderem, né, se adequar, se aperfeiçoar, né, saber quem que é a direção, quem não é, mas nada acontece. Aí vamos para outra escola. Essa é a frente da escola Abramo Rondon, no bairro Madureira. Olha a situação, mato alto, né? A gente caminhou, os containers estão em cima da calçada, não passa um cadeirante ali, se precisar, não passa. E aí olha o tanto de grinfa que tem ali, gente. Mas cadê a limpeza? Iniciou ontem. O ano letivo eu vinha falando nessa tribuna desde o ano passado. Comecei o início desse ano, tem a prova aqui nos anais dessa casa, que a gente pedia, no mínimo, a limpeza da frente das escolas, no mínimo, a roçada na frente das escolas, no mínimo, essa é a Abramo Rondon, no mínimo, a questão das faixas de segurança fossem pintadas, tá? As placas colocadas para respeitarem, no mínimo, a questão das vans escolares que param ali. Olha como é que está esse bueiro. Depois, quando eu falo em prevenção, que humanamente é possível para não ter os alagamentos, o pessoal se faz de bobo. Fazer o de bobo, né? Porque eu vou nas reuniões e aí tem lá as discussões, aí eles ficam se apresentando porque eles não se conhecem, aí o cara vai lá, se é só para criticar é fácil, mas eu não fui para criticar, eu fui para dar uma solução. Eu disse o que humanamente é possível é fazer a poda, fazer, né, retirar a árvore que está condenada, né, cortar ela e fazer a limpeza dos bueiros. Está ali, ó, entupido, não passa nada ali. Tá? Isso é na frente de uma escola. Que educação que a gente dá para as crianças, né? Aí vamos passar essa aí, uma escola municipal, que é a escola Fermino Ferronato, ali no Charqueadas, o mato tomado, né? Tá tomada de mato, né? Tinha um tempo para fazer, mas o que acontece? Não, vamos deixar as crianças passar pelo meio do mato, porque hoje começou nessa municipal. E aí vamos deixar tomar de mato para depois ver o que vai acontecer. Mas eu entendo, em diversos lugares, que, infelizmente, né? Ali talvez as pessoas não passem para ir até os pavilhões da Festa da Uva. E agora, essa imagem ali, vocês podem ver. Olha só, eu estou debaixo de uma parada de ônibus, do loteamento Madrid.
Para quem não conhece, é bem próximo ao bairro Charqueadas, tá? Eu estou na rua. Eu gostaria de uma declaração de líder, senhor presidente. Em declaração de líder, bancada do PRD, segue na tribuna, vereador Adriano Bressan. Obrigado. Olha só para vocês verem, isso aí é uma área verde, tá? Ela não tem passeio público, tá? Não tem passeio público. O mato já está invadindo a rua, então deveria ter no mínimo 1,5 metro de passeio público, e esta foto deixa bem nessa foto. Essa foto eu estou embaixo de uma parada de ônibus, onde os estudantes precisam pegar o ônibus para ir para a escola. Não só os estudantes, mas com certeza toda a comunidade que tem o seu direito. Olha onde eu estava. Não estava dentro do mato. Eu não estava dentro da área verde, eu estava no passeio público. Olha a altura. Ou é eu que sou tão baixinho assim? Não pode, né? A árvore, ali tem uma árvore. Ela praticamente passa, né, quase por cima da minha cabeça. Está lá parada, ó. Vocês podem ver que a parada está com dificuldade até das pessoas verem. Então, assim, a gente vai fazer fiscalização na rua, a gente encontra diversos tipos de problemas, principalmente em áreas verdes que não tem passeio público, tá? Em áreas verdes que a gente encontra o mato tomado desta forma, que é perigoso, as casas ficam do outro lado da rua, a gente não sabe que ali pode se esconder alguém de noite. Então, assim, nessa rua, por exemplo, o caos está tomado ali. Tem muito mato, gente. Será que só em alguns lugares as pessoas verem que precisa roçar? Todos têm o direito de, no mínimo, ter a capina e a roçada, e principalmente numa área onde é da prefeitura. Esse é do poder público mesmo. Não tem nem como dizer, bah, mas eu não limpo a frente da minha casa. Não, ali não é a frente da casa, é a frente da casa da prefeitura. Essa é a frente da casa. A área pública é assim. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Bressan. Nós já falamos tantas vezes sobre esse assunto, e eu quero dizer que é lógico que os problemas da rede estadual de Caxias do Sul, de educação, eles não são atuais. Agora, eu não sei o que dizer para a população. Eu confesso para o senhor, quando uma mãe me liga lá do Mateus Janela, que é uma escola de ensino fundamental, veja o senhor, vereador, um problema elétrico, que não era complexo, era simples. Uma verba, não é da autonomia financeira, não sei o termo do Estado, a escola, a CRE, deu apoio lá para a escola, conseguiram viabilizar daquilo que era possível de fazer em Caxias. A reforma foi toda feita, então, daquilo que a escola podia fazer. Aí me liga a diretora, vereador, tá tudo pronto aqui, só falta fazer a ligação da RGE. Falo com o Rafael. Vereador, não tem o pedido de religação. Ligo para a diretora. Não, está parado na SEDUC. Então, vereador, não tenho o que dizer. As crianças estão no escuro, lá no Mateus Janela, é uma escola de ensino fundamental. O mais difícil foi feito, mas por algum motivo não foi subsidiado. Problema do Mateus. Está lá no Abramo PS. Enfim, são várias as escolas. A gente vê um surto de esperança na reforma do ginásio e do auditório do Cristóvão, sendo que internamente tem vários problemas. Mas eu quero lhe fazer um pedido. O senhor que é presidente da Comissão de Educação, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública, aqui estadual. Vamos convidar, não temos o poder de convocar, né? Ou a Porto Alegre, vamos uma reunião com todos os vereadores, com as comunidades escolares e pontualmente falar de cada caso a caso. Porque não dá para mais um ano letivo começar. Isso que nós nem falamos da falta de professores. Até porque no ensino fundamental todo mundo quer estudar no município. Porque nas nossas escolas com mais problema que tenham são melhores fisicamente, né? Tem, enfim, cuidador e tantas coisas. Então eu quero deixar esse encaminhamento da frente, que nós façamos uma ida a Porto Alegre, porque aqui ninguém vem. Eu falei com o governador na quinta-feira sobre o caso do Apolinário. Os estudantes do Apolinário estão indo a pé até o Evaristo, porque a escola está interditada. Então é muito absurdo, parabéns pelo seu trabalho. Eu me uno e proponho aqui, proponho o senhor para a gente fazer junto uma ida a Porto Alegre com todo mundo que quiser para cobrar esses dados, que não dá para esperar mais tempo e mais um ano Caxias sendo esquecida. Obrigado, vereador Rose. Eu também me somo, né? Acho que é um tema importante. Amanhã também vou falar sobre educação no meu grande expediente. E lamentavelmente hoje, acho que todo mundo viu no jornal, também tem mais 2 escolas, vereador Bressan, que é a Abramo PS, ali no Rio Branco, e a Mateus Janela, no Santa Catarina, que desde o dia 16 de janeiro estão sem luz.
E os alunos estão fazendo atividades na rua, porque agora ainda é verão, né? Vamos ver quanto tempo vai. Vocês imaginam nós aqui sem luz, os alunos começarem a aula sem luz. Uma coisa, teoricamente, tão básica. A secretária da 4ª CRE, a coordenadora colocou que é uma responsabilidade da RGE, que nós precisamos também cobrar, porque a RGE está deixando muito a desejar. Inclusive, o ano passado, em várias escolas municipais, era responsabilidade da RGE e ela ficava muito tempo e muito além do que nós precisamos. Então, eu concordo com esta ida, vereador Lucas Carenhato, vereador Bressan, porque esta questão do Apolinário, por exemplo, desde o final do ano passado estava sendo demandada e a 4ª CRE dizia que as aulas seriam online. EAD. Só que isso não é mais permitido, ainda bem. Então, a alternativa foi essa, mas é desde o final do ano passado. Então, isso é muito grave quando se diz que a educação é prioridade. Obrigado, vereador Rose. Aqui tem duas coisas, vereador Lucas. Acabei de receber a notícia que a RGE está lá no Mateus Janela. Ainda bem, graças a Deus. Só que assim, Abramo PS, por exemplo, que a vereadora Rose falou agora, essa aí parece que daí a culpada é a RGE que tinha o seu período. Nós vamos ter que ver isso aí para penalizar a RGE. Essa, se ela tinha 7 dias e não foi, temos que penalizar. Mas aquela que não foi o pedido, daí é pior. Sua parte, vereador Scalco. Parabéns, vereador Bressan, pelo tema. E eu fico... Agora a gente traz para a realidade. A prefeitura jogou o Fala Caxias, foi para a comunidade, mas na verdade é uma falácia Caxias, porque eu não vi solução nenhuma em lugar nenhum. Tem milhares de demandas surgindo além das que já existiam e não há solução. Foram fazer politicagem nos bairros com os grupos. Foram falar do governo, fazer politicagem, mas a solução não vem. Olha, ele é mato alto na cidade, buraco em todos os cantos. É demandas o dia inteiro chegando nos celulares, sem solução. Não se prepararam para o ano letivo, mato na frente das escolas. Essa é a realidade de Caxias, a realidade triste de Caxias. Então está faltando, o governo está muito desorganizado, está faltando prioridades aqui nesse governo. Obrigado. Obrigado, vereador Scalco. Então vou me somar aqui a 8 escolas, mais ou menos, com esse problema lamentável, tá? Infelizmente estadual, tá? Das escolas estaduais, né? Que estão aí, infelizmente, os alunos correndo risco. Então, o governo Leite, nesse momento, não prioriza a educação, tá? Não prioriza porque nós vínhamos dizendo aqui na tribuna, por diversos dias, tem a parada, né, das férias, se organizem, vão atrás. Não, deixa o ano letivo começar para dar esse transtorno. E agora tem uma foto ali que vocês veem que eu tanto bato, né, na questão da fiscalização de trânsito. Cadê a fiscalização de trânsito na frente de uma escola? O horário da van está ali, porque ali tem uma placa que nós pedimos, ali tem o cordão pintado que a gente pediu indicação, e aí até o carro contramão lá está estacionado. Mas para multar a van e para fazer os alunos descer todo mundo da van lá e fiscalizar a van, daí eles são os leão. Aí a hora que a gente mais precisa, que a gente pede, é fiscalizar o desrespeito, a falta de educação, aonde eles têm que ser multados porque estão fazendo errado. E aí não existe uma fiscalização. Eu pedi sempre, façam fiscalização na frente das escolas, para que as vans possam ter o seu direito de estacionar. Isso é educação. Mas a falta de educação vai ser constante. O ano passado briguei aqui nessa tribuna por diversas vezes e vou continuar reivindicando que façam a fiscalização na frente das escolas no horário da entrada e da saída, para que os alunos tenham segurança. Se a faixa de segurança não é nem pintada, vocês imaginam ter que atravessar uma rua para pegar a van. Então, por favor, eu peço encarecidamente que o trânsito faça o seu papel de fiscalização, aonde os condutores ali estão errados. E não só fiscalizar a van. Por favor. Infelizmente é isso que acontece. E a questão, vereador Scalco, que a gente pede da questão do mato e as pinturas, foi o que nós pedimos aqui na tribuna diversas vezes, tem indicação de todos os vereadores dessa casa. As pessoas agora continuam nos cobrando, porque cobraram quando entraram em férias. As escolas, façam agora, né? Pintura, colocação de placa, roçada. Não adiantou. Não adiantou a gente vir reivindicar, não adiantou vir fazer a indicação, porque está lá, está comprovado. Não foram nem juntar as grinfas na frente do Abramo Rondon lá, que é um perigo de incêndio. Vocês sabem que aquilo ali seco é um perigo.
Então, por favor, eu peço mais uma vez aqui que a educação seja prioridade e não está sendo. Pelo governo do estado, a gente já viu, é o desastre nas escolas estaduais. E as escolas municipais, que ainda a gente consegue, vereadora Estela, ter uma escola um pouco melhor, um pouco mais cuidada, né, porque existem investimentos, a gente, infelizmente, ao redor pede essa atenção especial. Então vamos no mínimo, né? Agora chega da desculpa que não tem tinta, chega da desculpa que não dá para roçar, chega da desculpa de chuva, porque vai ter sempre chuva, graças a Deus, senão não teria água. Então, por favor, é o que a gente pede aqui, é uma atenção especial na área da educação, porque o ano letivo começou hoje no município e ontem no estado, e a gente não está vendo isso. Obrigado, senhor presidente.